Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo 1 do livro A Guardiã do Lar, de Bruna Oliveira. Capítulo 1. Protegendo minha casa com perdão. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Gênesis 2, versículos 22 e 23. Esse texto narra a maneira como Deus criou a mulher e a forma como ela foi recepcionada por seu marido Adão. O interessante dessa passagem é observarmos a intenção de Deus em extrair de um membro do homem aquela que formaria uma família com ele. Por que o Criador não deu continuidade ao modelo anterior de como criar o homem a partir de uma composição de pó e água? Por que mudar a fórmula? Acredito que Deus queria ensinar um princípio valioso no matrimônio, que denomino como completar diferenças. Quando Deus retira de Adão uma costela para formar sua mulher, não a formando a partir da mesma forma do homem, traz um sentido de que nós não nos casaremos com alguém como nós, ou seja, da mesma forma. Pelo contrário, casaremos com alguém que tem uma falta na sua composição, pois quando Deus retirou sua costela, deixou o homem com algo faltando em seu corpo e o devolve não mais como forma de costela, mas de uma mulher. O conceito de homens perfeitos tem deixado muitas mulheres decepcionadas com o casamento. É uma ilusão projetarmos nossa expectativa de sermos completadas pelo homem, pois, de acordo com a criação de Deus, a mulher veio para completar aquilo que falta no homem, dando um conceito que a pessoa ideal para as nossas vidas não virá da mesma forma que nós. Pelo contrário, virá com uma falta do tamanho da sua mulher. É a partir deste conceito que precisamos entender a identidade da mulher, que não veio para competir com o homem, pois creio que se ambos fossem da mesma forma, seriam concorrentes, mas pelo contrário, estão ligados a partir de uma falta e isso os torna companheiros. E a maneira como Adão reconhece a identidade de Eva também sinaliza algo muito importante e que contribui muito para a formação e afirmação da identidade da mulher. Ele diz: essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Levando em consideração que Adão nunca tinha visto uma mulher e antes de cair em um sono profundo estava dando nomes aos animais, seria muito normal que ele, após acordar do sono, achasse que Eva seria mais um animal que Deus desejava que ele nomeasse. No entanto, ele libera algo que somaria a formação da identidade daquela mulher quando afirma que ela fazia parte dele, da sua carne, dos seus ossos, trazendo um sentimento de pertencer a Eva. E logo em seguida concluiu, trazendo mais uma definição, aplicando sobre ela o nome varoa. E o mais interessante de tudo é que quem deu identidade para Eva foi Adão e não Deus, pois foi a partir da palavra que Adão liberou sobre a vida dela que sua identidade foi definida. O pertencer é algo de valor inestimável na construção da nossa identidade, pois é a partir dele que encontramos sentido para a nossa vida. E isso foi liberado para Eva através da afirmação do seu marido, nos levando a entender que a identidade da mulher é construída a partir do homem, e é justamente aí que vemos o ponto central de toda desconstrução emocional e espiritual na vida das mulheres, pois um relacionamento de ambos, que de acordo com o princípio de tudo antes da queda, seria para que se completassem. Vemos o quadro devastador após a queda, onde aquele homem passa a acusá-la e não a reconhece mais como sua. Pelo contrário, se defende dizendo: essa mulher que o Senhor me deu, antes do pecado era carne da minha carne. Depois do pecado, ele se refere a ela como alguém inserida na sua vida e não como parte dela. E nesse momento começa a desconstrução da identidade daquela mulher, a partir da desconfiguração do relacionamento de ambos com Deus.
Hoje é bastante claro como esse fato do jardim tem se perpetuado geração após geração. Mulheres cada vez mais têm negado, por inúmeros motivos, a presença dos homens na sua vida e colhido os resultados disso. Na ausência da sua autoestima, muitas vezes com problemas psicoemocionais até chegar na criação dos seus filhos, no que tange ao padrão de comportamento familiar por ela exemplificado. Há pessoas que acreditam ser um exagero pensar que as dificuldades sentimentais de uma mãe podem repercutir negativamente no casamento dos seus filhos. Porém, essa é a pura realidade, visto que tudo que somos na essência tem a ver com a escola familiar que tivemos. Nossos pais são nossos primeiros professores, portanto, grande parte da maneira como enxergamos a vida tem a ver com as lentes que eles construíram em nós a partir da convivência doméstica. A parábola da dracma perdida no Evangelho de Lucas, capítulo 15, é um grande exemplo disso. Pesquisadores dizem que aquela dracma fazia parte de um arsenal de moedas que compunham o véu da noiva e que era dado como dote ao marido no dia do casamento. Ou seja, a perda daquela dracma tinha um valor sentimental e emocional que foi perdido dentro de casa. Aquela mulher não foi roubada, ela simplesmente perdeu algo de profundo valor no seio familiar. A convivência com os pais e a maneira como enxergamos a vida sentimental deles exerce muita influência na nossa identidade. Em alguns casos, principalmente quando se refere à mãe, que costumo dizer que é o primeiro grande amor das nossas vidas. Há mulheres que enxergam sua mãe como uma vida parecida com Agar, concubina de Abraão, que após o nascimento de Isaac foi despedida daquela casa com um cântaro de água e um pedaço de pão, sozinha no deserto com o filho para criar. Existem muitas mães com esse histórico de abandono, mulheres que no desespero da solidão e sofrimento foram achando seus postos a fim de sustentar seus filhos. Na história bíblica, entendemos todo o contexto da situação, mas fato é que filhas que cresceram com esse tipo de histórico na vida de suas mães, vendo-as serem humilhadas, abandonadas, acompanhando a forma como precisam se tornar independentes para sobreviver, e fatalmente discipularam suas filhas para serem assim, até mesmo achando que dessa forma as defenderiam de sofrer aquilo que elas sofreram em seu passado. Certamente, quando se casarem, terão muita dificuldade de acreditar em seu marido, jamais aceitando até mesmo a submissão como algo protetivo, mas sim como um posicionamento extremamente perigoso, não conseguindo assim viver a redenção por trás da submissão. Essas mulheres darão continuidade ao padrão de comportamento aprendido em casa e, infelizmente, alimentando um arquetipo de mulher solitária que afetará diretamente o sentimento de pertencer que tanto nos atribui identidade. A ausência do pai e a independência da mãe vão cooperar num comportamento autodefensivo que transformará a mulher em alguém extremamente independente. E quando casada, mesmo tendo uma convivência pacífica, essa mulher, com suas atitudes, sempre mostrará para seu marido que não precisa dele, fazendo a todo momento uma projeção do seu pai nele como forma de compensar a dor somatizada com sua mãe, sentida dentro deste histórico. O resultado disso são casamentos frustrados, pois como poderá haver um reconhecimento de que ambos se completam se infelizmente existem transferências e projeções do casamento dos pais na vida dos filhos? Se mulheres descontam no marido as amarguras que sentem pelos pais, se relacionando com eles a partir de uma projeção e não de uma construção juntos, em que um reconhece no outro o que falta em si próprio? Muitas vezes queremos ter uma voz ativa mais predominante em casa, não permitindo que o homem assuma sua posição de governo, porque assim pensam que estão se protegendo, vivendo uma vida na defensiva, competindo para sobreviver na relação. Para guardarmos nosso lar, temos que avaliar se existem esses tipos de brechas na relação. Olhar para dentro de nós, sendo sinceras conosco, avaliando os reais motivos que têm desconfigurado o lar, pois muitas vezes somos tendenciosas a querer a mudança a partir do sintoma e não da causa. Ou seja, queremos que os comportamentos mudem sem de fato entendermos as causas. Um lar protegido é um lar que vive o perdão? Pois como vamos orar por aquilo ou aquele a quem não perdoamos?
mulheres com histórico de rejeição, abandono, defraudação por parte dos homens da sua vida, quer seja pai ou marido, trarão em sua identidade uma ferida que, se não tratada, será alimentada pela raiz de amargura e poderão trazer males até sobre o seu corpo, que são denominados como doenças psicomáticas, que é quando a alma adoece o corpo. Lembro-me de quando fui diagnosticada com um quadro de depressão associado à síndrome do pânico e à agorafobia. Aparentemente não tinha motivos concretos para estar naquela situação. Eu me cobrava uma resposta e imaginava que meus familiares esperavam que eu lhes apresentasse também uma. Mas a falta de respostas me fazia piorar e eu não sabia o que fazer. Não queria tomar banho, aliás, ficava dias sem ver o chuveiro. Não me alimentava e ataques de medo e pavor eram constantes. Não passou muito tempo, com perseverança e a ajuda da minha família, consegui vencer essa fase. Porém, sem ter entendido o porquê, parei naquele lugar. Anos depois, no período da minha gestação, ouvi a voz de Deus me direcionando a vencer um trauma do meu passado relacionado aos abusos sexuais que sofri na infância. E ao passar por um longo período de cura e libertação, é que fui entender aquele quadro depressivo. Os abusos que sofri provocaram em mim uma resistência muito grande à figura do sexo masculino. E em função disso, eu achava que precisava me defender de todos os homens e inconscientemente adotei um estilo de vida em que sempre me colocava como maior do que eles, para poder me sentir protegida. Ou seja, era o meu desejo provocar um sentimento de inferioridade neles. Fazendo assim, eu tinha uma sensação de que nunca mais ninguém iria me humilhar. Pois se sentisse que eles estavam no mesmo nível que eu ou que eram superiores, tinha certeza de que estaria em apuros, já que não acreditava que um homem poderia promover qualquer tipo de bondade. O tempo passou e o inevitável aconteceu. Eu não conseguia estar sempre por cima e um líder meu, em uma viagem ministerial que fizemos, se omitiu e permitiu que o seu líder me constrangesse e humilhasse perante todo o grupo. Fiquei desesperada, sem lugar, acuada, não sabia o que fazer. Na ocasião, meu marido não estava presente, eu estava sozinha, novamente violentada, como há 25 anos. Minha alma doía, a angústia da humilhação e aquela menina medrosa que, após os abusos, humilhada, se escondia debaixo da cama. Depois desse gatilho, voltou a se esconder debaixo da cama, diagnosticada com depressão. Após esse sentimento no meu processo de cura, decidi que perdoaria a figura masculina para que pudesse ser livre, para até mesmo amar e me permitir ser amada pelo meu marido. Foi uma decisão dolorida, mas valeu a pena. Hoje, cicatrizada e analisando minha vida antes e depois de decidir perdoar esses homens, entendo que não há como pertencer àquilo que não quero por perto. Portanto, para haver o pertencer, primeiro terá que haver uma reconciliação com os homens da sua vida. A falta de perdão gera bloqueio e o perdão libera a transformação. Você, como guardiã do seu lar, não pode permitir que sua armadura contenha brechas, pois no momento da pressão, elas trarão vulnerabilidade para toda a sua família. Não seja refém do seu passado, mas faça dele um trampolim para os sonhos de Deus para a sua vida. Uma vez, lendo o livro de Esther, me veio um questionamento do porquê Hadassa, aquela moça improvável, se tornou em uma rainha. Justo uma exilada, órfã, escrava. A única que participou do concurso de beleza e não era nativa daquela cidade foi a escolhida. Eu não conseguia entender e a única justificativa que encontrava era por causa dos banhos ungidos, mas um dia o Espírito Santo falou comigo que o motivo dela ter sido escolhida foi justamente porque era órfã, exilada, escrava. Porque se tivesse uma família funcional normal, morando em seu país de origem, se tudo na vida dela estivesse em perfeito funcionamento, ela jamais entraria naquele concurso de beleza e se sujeitaria a casar com um homem ímpio. Quando Deus me falou isso, fiquei maravilhada e pude ver que, sim, nós podemos transformar toda a dor em uma poderosa cicatriz que será usada para abençoar muitas pessoas. Nós é que escolhemos se seremos vítimas ou vitoriosas na nossa história. A guardiã do lar é uma mulher que faz as pazes com o seu passado, se permitindo amar e ser amada de verdade.